linha começou lá no final. Acho que você já está vendo aí, né? Já. Então, bom dia a todos novamente. Desculpem aí a demora. Hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Quer falar alguma coisa, Leandro? Não, pode fazer. Tá. Então, nós vamos ter razões especiais, que são a escala, a densidade e a velocidade. A proporção, grandezas diretamente proporcional, grandezas inversamente proporcional, a propriedade fundamental da proporção e a regra de 3, simples e composta. Então, o que é uma razão? A razão é o quociente entre dois números onde tem um significado. Então, ela vai indicar um valor. Por exemplo, em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. No item A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Então, aqui nós vamos achar a razão entre o número de meninas, que são 20, e o total de alunos, que são 50. Por isso que nós escrevemos a fração 20/50, que agora se tornou uma razão. Aqui nós vamos simplificar, dividir numerador e denominador por 10, que é o MDC, o máximo divisor comum. Então, nós vamos ter a razão de 2/5. Esse número 2/5, então, ele não é simplesmente uma fração, ele é uma razão. E também nós podemos dividir o 2 pelo 5, chegando a 4/10, que seria a forma decimal de escrever esta razão. Que em porcentagem seria 40%. Que aí, lembrando para vocês que tudo isso já foi visto, né? Que o número racional pode ser tanto a fração, quanto o decimal, quanto a forma de porcentagem. O item B, a razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, ó, são 30 meninos, então 30/50, fazemos a simplificação e vamos obter 3/5. 3 dividido por 5 são 6/10, e 6/10 são 60%. Observem que se somarmos 40% com 60%, vamos obter 50%, que é o total, aliás, vamos obter 100%, que é o total de alunos da sala de aula. A razão especial, a escala. Na área de medidas, dizemos que escala é a razão constante entre qualquer grandeza física ou química que permite uma comparação. Então, aqui nós vamos comparar os valores e vamos ter uma escala. No exemplo aí, ó. Se um mapa apresenta a escala de 1/50, significa que 1 centímetro no mapa é equivalente a 50 centímetros na área real. Então, a gente olha para o mapa e observa que sempre vem escrito lá uma escala. Nesse caso aqui, 1/60 milhões, e no outro caso aqui, 1 centímetro para 400 quilômetros. Isso sempre vai acompanhar os mapas. Na escala gráfica abaixo, se tivermos no mapa a distância de 2 centímetros de uma cidade a outra, isso significa que está a 800 quilômetros de distância na realidade. E tudo isso a gente faz graças à regrinha de 3, que consta nos mapas. Outra razão especial onde a escala aparece é na planta baixa de uma casa, tá? Na planta baixa também vem indicada a medida no desenho e a medida na realidade. Então, aqui nós vamos ter que cada 1 centímetro corresponde a 100 centímetros na realidade. A planta baixa é como vai ser construída uma casa, geralmente, ou apartamento. Pode passar.
A outra razão especial é a densidade demográfica, que corresponde à distribuição da população em uma determinada área. Quantos habitantes cabem, por exemplo, em 1 quilômetro quadrado? Para saber a densidade demográfica de município, estado ou país, apenas divide-se o número total de habitantes pela área. Então, vamos ver como isso funciona. Aqui, densidade demográfica. Então, ela vai ser o total de habitantes dividido pela área. Por exemplo, um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o total de habitantes, que é 1 milhão, por 300 mil, que é o quilômetro quadrado, a área em quilômetro quadrado. Então, nós vamos obter 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Essa característica que tem aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado, ela vai ter que ser colocada, porque é ela quem vai indicar a densidade demográfica. Então, na nossa conclusão, nós concluímos que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Por que 3? Porque 0,33 aqui não existe 1/3 de uma pessoa. Então, a gente sempre vai pôr na resposta cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Conseguiram acompanhar até aqui? Se tiver alguma dúvida, escreve no chat, por favor. Então, aqui, ó, densidade demográfica por município, a região metropolitana de Campinas, entre os anos de 2000 a 2010. Aqui, ó, tem uma legenda, tá? Onde tem desde a parte mais clara até a parte mais escura, e indicado na frente o número de habitantes de cada uma dessas regiões que estão aí coloridas para vocês em tons diferentes. E aqui, no lado direito inferior, tem a escala que foi usada para fazer esse mapa. Vocês observaram que lá atrás, para fazer o desenho de um mapa, por exemplo, a gente usa uma escala. Ela sempre vai acompanhar todo e qualquer mapa. Quer acrescentar alguma coisa, Leandro? Esse mapa foi tirado do IBGE, então ele é um mapa real, foi feita uma pesquisa pelo IBGE, para determinar a densidade demográfica da região metropolitana de Campinas. Aí tem o mapa como era em 2000 e como era em 2010. Do mais claro para o mais escuro, quanto mais escuro, maior densidade demográfica tem esse município. Não dá para ver, mas é mais ou menos assim. O mais clarinho é de 0,7 a 4 habitantes, depois de 4,7 a 8 habitantes, depois de 8 a 15 habitantes, e o outro é 15 a 24 habitantes, e o mais escuro é de 24 a 31 habitantes. Então, ela mostra pela tonalidade. Quanto mais escuro, mais densamente povoado esse município. Então, quanto mais escuro está no mapa, mais esse marrom vai ficando escuro, mais população tem em uma menor área. Então, quando a gente fala de densidade demográfica, a gente fala de um espaço que tem bastante população. Ele não é grande, mas ele é altamente povoado. Ele tem muita gente em um espaço muito pequeno, tá? Então, é isso que acontece. A gente percebe que o município que tem mais densidade demográfica, que é densamente povoado, é o município de Hortolândia, tá? E aí a gente encontra os outros dois aí, que é Sumaré. Eu consigo só ler Sumaré, que também tem uma densidade demográfica bem grande, tá? Tá difícil para ler aqui mesmo. Bom, continuando então. A outra razão especial é a velocidade média. A velocidade média, então, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Por exemplo, um trem percorreu uma distância de 160 quilômetros em 2 horas. Qual é a velocidade média? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? A velocidade média, então, vai ser 160, que são os quilômetros, dividido por 2, que é o número de horas. Fazendo, então, nós vamos chegar a 80 quilômetros por hora. Esse km aí
seria o quê? A unidade dessa razão especial, que é a velocidade média. Tá? Então, basta dividir o numerador pelo denominador e encontrar. Aqui nós temos outros exemplos onde se usa velocidade média. O corredor Usain Bolt chegou a uma velocidade média de 45 km por hora nas Olimpíadas que ele participou. E depois também nós temos o exemplo do kart. Os karts podem chegar facilmente a 100 km por hora. Então, aí, exemplos de velocidade média para vocês. Então, finalmente, chegamos às grandezas. Então, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido e contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas, tá? Alguns exemplos de grandeza são, então, o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. Então, tudo isso aqui que foi citado para vocês, tá, pode ser medido. Então, a gente pode contar usando números. Por exemplo, em uma corrida de quilômetros contra um relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui, as grandezas são a velocidade e o tempo, tá? Então, isso basicamente acontece numa corrida, por exemplo, de carro, tá? Quanto maior você consegue acelerar o carro, quanto mais você consegue acelerar o carro, em menos tempo você percorre a distância da prova. Em um forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Nesse caso, as grandezas são o tempo e a produção. Então, por exemplo, se esse forno fica lá na indústria, ligado apenas 8 horas por dia, ele vai produzir uma quantidade de ferro. Se a empresa precisa fabricar mais, ela pode trabalhar 24 horas por dia, e ela vai produzir 3 vezes mais ferro, porque o forno ficou mais tempo ligado. Alguma pergunta? Então, agora que nós já conhecemos as grandezas, nós vamos para as proporções. Então, o que é uma proporção? A proporção é definida como igualdade entre duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números que formam as razões na ordem dada são proporcionais. Então, o que nós vamos querer dizer com isso? Vamos ver no exemplo, ó. Verifique se os números 15, 30, 45 e 90 são proporcionais. Nós temos aqui 4 números colocados numa ordem, tá? E nós vamos formar 2 razões, e vai haver uma igualdade entre essas razões. Então, 15 30avos tem que ser igual a 45 90avos, tá? O que nós vamos usar aqui? Nós vamos usar a regra de 3, onde nós vamos multiplicar o 15 pelo 90 e o 30 pelo 45. E isso tem que continuar sendo igual, que é aquela regrinha lá que vocês já devem ter ouvido, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 15 vezes 90 deu igualzinho a 30 vezes 45. 1.350 é igual a 1.350. Então, nesse caso, há proporção entre os números. Observem aí, agora, os barcos. Nós temos 2 barcos, o barco vermelho e o barco azul. Será que eles são proporcionais? Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos contar pela quantidade de quadradinhos que nós temos pintado aí, ou ainda pelo comprimento também de dos lados do barco. Então, o que nós vamos ver, ó? 16 para 48. Vai ser igual
a 4 para 12. Então, nós vamos ter aqui uma proporção. Será que ela vai ser verdadeira? O que nós podemos fazer para verificar? Nós podemos fazer o produto dos extremos igual ao produto dos meios, 16 vezes 12 igual a 48 vezes 4. Verificamos que há igualdade, 192 é igual a 192. Um outro jeito de fazer isso também seria simplificar as duas frações lá do início. 16/48 nós podemos simplificar por 16. Dividir o numerador e o denominador por 16. E o 4/12 nós podemos simplificar por 4. Então, fazendo as contas, nós vamos obter 1/3 na primeira fração e 1/3 na segunda fração, tá? Só um minuto. Desculpem. Quando nós obtivemos as duas frações iguais, significa que nós também temos a proporção, ou seja, que há igualdade entre as duas razões. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Leandro? Eu acho que é só perceber que da onde você tirou as duas razões, esses 16/48, esses 4/12 foram do meu barquinho. Eu tenho, no vermelho, eu tenho um total de 48 quadradinhos e só utilizei pintado 16 quadradinhos. No azul, eu tenho um total de 12 quadradinhos e só utilizei pintado 4 quadradinhos. É a mesma forma de representar a fração, só que agora a fração com significado a gente chama de razão. Então, essa é a diferença. Fração é um número. Fração é um número e razão é alguma coisa que tenha significado. Significado aqui. No vermelho, eu tenho 48 quadradinhos no total e utilizei apenas 16, pintado de vermelho para formar o barco. E no azul, eu tenho 12 quadradinhos no total e utilizei apenas 4 para formar esse desenho de barco, tá? Então, era isso que vocês têm que prestar atenção, que as informações foram tiradas do desenho. A grandeza diretamente proporcional, tá? São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra vai triplicar. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, aqui é assim, tudo que acontece com a primeira também vai acontecer com a segunda. Por exemplo, se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que, se dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Então, por isso que nós dizemos que elas são diretamente proporcionais, porque elas aumentaram na mesma razão, na mesma proporção. Vejam na tabelinha ali, ó. Cadernos e o valor. Eu tinha 3 cadernos, pagava R$8. Quando eu tenho agora 6 cadernos, eu vou pagar R$16. Vejam que do 3 para o 6 eu multipliquei por 2. E do 8 para o 16 eu também multipliquei por 2. Se eu comprasse 12 cadernos, eu pagaria R$32. Foi multiplicado por 2 novamente. Se eu comprasse 24 cadernos, eu pagaria R$64, também multiplicado por 2. Então, observem que tem um constante aumento, tá? Tanto na coluna dos cadernos, quanto na coluna do valor pago. Outro exemplo. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro irá percorrer com 60 litros e com 120 litros? Então, vamos especificar a tabela. A primeira coluna nós temos litros, na segunda coluna nós temos quilômetros.
30 litros de combustível, ele anda 300 quilômetros. Aí, eu quero saber quantos quilômetros que ele vai andar com 120 litros, com 60 litros. Então, de 30 para 60, eu fiz vezes 2. Então, basta pegar o 300 e multiplicar por 2, que eu chego na resposta. Então, com 60 litros, ele vai andar 600 quilômetros. Isso é óbvio, nas mesmas condições. Se com 30 litros foram percorridos 300 quilômetros, com 60 litros serão 600 quilômetros, porque multiplicamos por 2. Depois, com 120 litros. Observem que 120 é o dobro de 60. Consequentemente, basta achar o dobro de 600, que são 1.200 quilômetros. Então, com 120 litros, ele vai percorrer 1.200 quilômetros, tá? E aí, e para percorrer 2.400 quilômetros, quantos litros de combustível é necessário? Tá? O que nós podemos pensar nesse caso? Agora, nós temos a quantidade em quilômetros. De 1.200 para chegar em 2.400 foi multiplicado por 2, é o dobro. 2.400 é o dobro de 1.200. Então, para achar a quantidade de litros necessários, basta dobrar o valor 120. Qual que é o dobro de 120? 240. Então, aí nós chegamos à conclusão que para percorrer os 2.400 quilômetros, são necessários 240 litros de combustível. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Informe no chat se tem dúvida. Agora pode levantar a mão também. Não tem nada no chat, André. Tá. Então, até aqui nós vemos as grandezas diretamente proporcionais. Resumindo... Oi? O Pedro. Pedro, você quer falar com o microfone ou você quer escrever no chat? O Pedro levantou a mão. Tá. Pedro? Tá, ele levantou... Tá bom, então. Tudo bem. Agora, nós vamos ter as grandezas inversamente proporcional. Então, quando que ela vai ser inversamente? Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Então, aqui operações inversas, tá? Multiplicação e divisão. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3 e assim sucessivamente. Então, como vai ficar isso? O Miguel percorre uma distância de 80 km por hora. Caso mantenha uma velocidade média de 5 km por hora, o tempo gasto será de 16 horas. Caso mantenha uma velocidade média de 10 km por hora, o tempo gasto será de 8 horas. Então, observem bem o que aconteceu aqui, ó. Temos a nossa tabela aí, a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Se a velocidade dele foi de 5 km por hora, ele gastou 16 horas para percorrer os 80 quilômetros. Aí ele dobrou a velocidade. De 5 ele passou a 10. O que acontece com o tempo para percorrer a mesma distância? Vai ser dividido por 2, eu vou ter a metade do tempo, tá? Isso é claro, se eu dobrei a velocidade, eu vou dividir o tempo por 2, por isso que ele só vai gastar 8 horas. Se ele novamente dobrar o tempo, ó, agora são 20 km por hora, ele vai gastar somente 4 horas. Se ele conseguir fazer 40 km por hora, ele vai gastar somente 2 horas. E, finalmente, se ele conseguir fazer 80 km por hora, ele vai gastar apenas 1 hora. Lembrem-se que aqui a distância tá fixa, não saiu de 80 km. Então, por isso que, conforme foi dobrando a velocidade, o tempo gasto foi sendo reduzido à metade, tá?
Então, vejam, ó, 5, 10, 20, 40 e 80, tudo dobrado. O tempo, 16, 8, 4, 2, 1, tudo foi sendo dividido por 2. Alguma pergunta? Então, o próximo exemplo. Para encher um tanque, são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma, tá? Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então, observem que agora nós vamos encher um mesmo tanque. O que aconteceu aqui? Ó? Nós temos as vasilhas na primeira coluna e os litros na segunda coluna. Se eu usar 30 vasilhas de 6 litros cada uma, tá? Eu vou ter uma situação. Agora, e se eu aumentar o número de vasilhas de 30, eu dobrei, eu tenho agora 60 vasilhas. A quantidade de litros, então, vai ser reduzida à metade. Cada uma dessas vasilhas vai poder ter a capacidade de 3 litros, certo? Então, enquanto eu dobrei o número de vasilhas, eu reduzi a metade o número de litros em cada vasilha para encher o mesmo tanque, certo? Alguma dúvida até aqui? Eu acho que nessa questão é importante lembrar que a pergunta também é assim, se forem usadas vasilhas de 3 litros, então ele diminuiu a quantidade da vasilha. Ele tinha uma vasilha com 6 litros e agora passou a usar uma vasilha com 3 litros. Então, quer dizer, ele vai precisar utilizar mais vezes essas vasilhas. Em vez de usar só 30 vezes com a vasilha de 6 litros, ele vai usar 60 vezes para encher o mesmo tanque. Não tem nenhuma pergunta, vou passar. Tá. Então, depois de tudo isso, nós vamos agora para a propriedade fundamental da proporção. Que essa propriedade fundamental das proporções garante a igualdade entre duas razões, pode ser escrita na forma de uma igualdade. Então, é isso que vai fazer com que a gente possa usar a igualdade entre duas frações, ou razões aqui no caso. A sobre B é igual a C sobre D. C e somente C, o A vezes D, é igual ao B vezes C. Então, vejam aí que é como se a gente fizesse, entre aspas, uma multiplicação em cruz. O A vezes o D vai ser sempre igual ao B vezes o C. Isso não tem como esquecer. Daí, podemos enunciar a propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Por isso que a gente escuta essa regrinha na matemática, tá? Por exemplo, o A e o D, a gente pode dizer que ele são os nossos meios. E o B vezes o C seriam os extremos, tá? Então, essa daí é a propriedade que a gente vai trabalhar agora, o seguinte exemplo. Determine o valor de x na proporção. 5/8 é igual a 15 sobre um pontinho de interrogação. Quanto que vai valer esse valor desconhecido? Então, nós vamos ter que 5 vezes o pontinho de interrogação, como se fosse lá o A vezes o D, é igual ao 8 vezes o 15, que é o B vezes C. Então, fazendo a continha, 8 vezes 15 são 120. O 5 está multiplicando o pontinho de interrogação. Ele vai mudar de membro e nós vamos ter 120 dividido por 5. Quando eu dividi 120 por 5, eu obtive 24. Então, o número que falta para completar aí a nossa proporção é o 24, ou seja, 5/8 são iguais a 15/24. E a partir daí, nós vamos dar continuidade e teremos a nossa regra de 3 simples. Uma coisa importante para falar é que se o número que estiver embaixo do 15 não for o 24, não é proporcional. Só pode ser o número 24 que tem que estar ali embaixo do 15. Tem que ser 15/24.
Se for outro número, ele não é proporcional. Aí não segue a proporcionalidade. Então, o que é essa regra de 3 simples? A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Exemplo 1. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metro quadrado, qual será a energia produzida? Então, percebam aqui, ó, que aconteceu o quê? Eu aumentei a área de absorção dos raios solares, certo? O que vai acontecer com a energia produzida? Vocês conseguem pensar o que acontece? Se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir? O que vocês acham? Escrevam lá no chat. Vocês acham que Pode falar, Leandro. Eu acho que vocês conseguem determinar se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Essas duas razões. A gente tem as duas grandezas. Tem a superfície, que é 1,2 metros quadrados, e a gente tem o 400 watts, que é a energia. São duas grandezas, elas estão relacionadas. Então, conforme uma vai mudar, a outra também vai mudar. As duas vão mudar. Só que elas têm maneiras diferentes de mudar. Uma pode mudar diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Quando é diretamente, as duas vão aumentar ou irão diminuir ao mesmo tempo. Então, vai acontecer a mesma coisa com as duas grandezas. Quando é inversamente, vai acontecer o oposto. Quando uma aumentar, a outra vai diminuir. E o contrário também serve. Então, olhando esse exemplo, vocês conseguem definir se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? É isso que a gente quer saber. Se vocês conseguem definir desse problema se as duas grandezas que a gente tem vai aumentar ou elas vão diminuir. Então, a gente tem a superfície, que é uma das grandezas, e a gente tem a energia. O Pedro falou que são grandezas inversamente proporcionais. André, o que você acha? Então, pense um pouquinho, Pedro. Veja bem, ó. A primeira área ali é 1,2 metro quadrado. Ela produz 400 watts por hora de energia. Eu aumentei essa área. Ao invés de 1,2, eu vou ter 1,5 metro quadrado. Você acha que eu vou produzir mais que 400 watts ou menos que 400 watts? Eu aumentei a área. O que vai acontecer com a produção de watts no mesmo tempo, que é 1 hora? Acho que uma dica bem importante quando a gente vai falar de grandezas proporcionais a gente tem que pensar na nossa realidade. A gente tem que trazer todos os problemas para a nossa realidade. Se eu tenho uma placa fotovoltaica, que a energia do sol bate e produz energia, o que acontece? Quanto maior essa placa, maior a energia produzida. Esse é o conhecimento que a gente tem de mundo. Esse conhecimento tem que estar alinhado para a gente conseguir resolver os problemas matemáticos. Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que lembrar a placa fotovoltaica, quando bate o sol, ela vai produzir energia. Quanto maior essa placa, mais energia eu posso produzir. Então, esse conceito, essa visão, eu tenho que ter e trazer para o meu problema da matemática. Então, aqui, eu aumentei a minha placa. Se eu aumentei a minha placa, logicamente, eu vou aumentar a quantidade de energia produzida. Foi o que a Annalise disse ali. A Annalise disse que é diretamente proporcional e acho que vai aumentar. Então, a Ana Júlia disse que acho que vai aumentar, diretamente proporcional. Conclui isso aí, mesmo. Né? Então, porque aqui vejam bem, ó, que as duas unidades de medida, tanto o metro quadrado quanto os watts, aumentaram. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos escrever agora a nossa regrinha de 3, tá? Então, como que vai ficar ali, ó? Nós vamos ter olha na tabelinha lá, ó, a área em metro quadrado e a energia em watts. Então, 1,2 metro quadrado produz 400 watts.
1,5 metro quadrado vai produzir uma quantidade que vai ser maior que 400. Então, elas são diretamente proporcional. Fazendo a nossa regrinha de 3, basta copiar o que tem na tabela no formato das duas frações. Então, nós vamos ter 1,2 sobre 1,5 na forma de fração é igual a 400 dividido por x, também na forma de fração. Agora, nós vamos usar a propriedade fundamental, ou seja, nós vamos fazer 1,2 vezes x é igual a 1,5 vezes 400, que tem lá atrás, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aí nós vamos fazer a nossa continha de vezes, então 1,5 vezes 400 são 600. Então 1,2 vezes x é igual a 600. O x tem que ficar sozinho no primeiro membro dessa nossa igualdade para eu achar o valor dele. Então 1,2 que está multiplicando x vai mudar para o segundo membro e agora nós vamos dividir 600 por 1,2. Fazendo esta divisão, nós vamos obter 500. Então, o valor do x é igual a 500. Então, aí nós chegamos à nossa resposta. Se essa área for aumentada para 1,5 metro de área, será produzida 500 watts por hora, certo? Isso é claro, porque aumentou a área de absorção, eu vou aumentar a quantidade de watts produzidos. O Pedro conseguiu entender agora por que eles são diretamente proporcionais? E os demais, tá tudo bem? Conseguiram entender? Escreve no chat se entendeu, Pedro, que deixa eu comentar uma coisa. O que é importante antes de começar a resolver? Definir se é diretamente ou inversamente proporcional. A gente não pode começar a resolver um problema de regra de 3 sem saber se é diretamente ou se é inversamente proporcional. E outra coisa, a gente tem que prestar atenção. Se você olhar para a tabela, você vê que eu tenho uma coluna que fala que é uma grandeza, que é a área, e a outra coluna é a energia. Então, as informações que são semelhantes, ela tem que vir na mesma coluna. O quê? Quando eu tiro lá do problema área e área, ele vai vir na mesma coluna. Quando eu tiro watts e watts, ele vai ter que vir na mesma coluna. Eu não posso confundir essas informações. Então, por isso que eu fiz a tabelinha, para vocês observarem aqui, ó, que 1,2 e 1,5, os dois estão falando de área. Eles estão na mesma coluna. Olha lá, 1,2 metros quadrados e 1,5 metros quadrados. Os dois são sobre área, sobre a superfície. Então, eles estão exatamente no mesmo lugar. E como que eu sei que é área? Porque tá lá ali, ó, metros quadrados. Toda vez que eu tenho metros quadrados, quilômetros quadrados, centímetros quadrados, eu falo de área. Isso a gente já falou muitas vezes, tá? E a energia, a gente só tem uma opção, 400 watts, mas é energia. Então, a informação que eu tenho é 400 watts, e a informação que eu quero descobrir é a energia produzida. Então, bem fiz. E tem que vir na mesma coluna. Porque essas informações, elas não podem ser aleatórias, elas têm os locais específicos de ficar. Então, a gente combina assim, que na mesma coluna eu vou ter as informações da mesma grandeza, e na outra coluna eu tenho as informações da outra grandeza. Então, eu tenho que prestar atenção. E nunca esquecer de definir se é diretamente ou inversamente proporcional, porque são contas diferentes. Quando for diretamente, eu resolvo de uma forma, e quando for inversamente, eu resolvo de outra forma. Então, a gente tem que fazer essa definição antes de começar a fazer os cálculos, tá? Vamos continuar? Pedro, entendeu? Então, agora vamos continuar. Que bom. Então, vamos agora para ver o outro tipo, ó. Ainda é regra de 3 simples. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, vamos entender aqui, ó. O trem, ele desloca-se a 400 km por hora, em 3 horas ele percorre um determinado percurso. Aí eu vou aumentar a velocidade desse trem. Agora serão 480 km por hora, para percorrer o mesmo percurso.
O que vai acontecer com o tempo agora? O tempo vai aumentar ou vai diminuir? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Para definir agora qual vai ser o tipo de cálculo que eu vou fazer. Então, vamos lá na nossa tabelinha para vocês entenderem. Olha lá, ó, a velocidade em quilômetros por hora e o tempo em horas. Então, quando a velocidade é de 400, o tempo vai ser 3 horas. Eu aumentei a velocidade agora, eu quero achar esse tempo X, tá? Então, vamos montar a nossa regrinha. Só que percebam... Pode falar, Leandro. Definam, vocês entendem, por grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Responde no chat, se vocês conseguem definir. Pedro, Ana Júlia, Ana Alice, Ramon, consegue definir se é diretamente ou inversamente proporcional? Mais alguém? Mais alguém tem outra opinião? Ana Júlia falou que é inversamente, Ana Alice falou que é inversamente proporcional. Alguém tem mais alguma opinião diferente? Alguém acha que é diretamente? Ramon disse inversamente. Tá, então eles entenderam. Então essa é a relação, eu tenho que relacionar. Quando eu estou viajando, ó, presta atenção, quando eu estou viajando, não precisa ser de trem, pode ser de carro. Quando eu estou viajando, quanto mais rápido for o carro, mais rápido eu vou chegar. Então, quanto mais rápido eu viajar, mais rápido eu vou chegar. Então, eu vou aumentar a velocidade e diminuir o tempo. A relação dessas duas grandezas, elas são inversas. Porque quando eu aumento a velocidade desse carro, eu vou diminuir o tempo para chegar nessa localidade. Então, as duas grandezas que eu tenho, que é velocidade e tempo, elas se relacionam. Elas estão, quando eu mexer com uma, quando eu movimentar com uma, eu vou movimentar com a outra. E nesse caso, são inversos, porque quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Pode continuar, Andréia. Tá. Então, agora nós iríamos montar a nossa regrinha de 3, a nossa igualdade. Como que ela ficaria? Nós teríamos o 3 sobre x igual a 400 sobre 480. Só que aqui eu não posso simplesmente fazer a multiplicação em cruz agora. Por quê? Vejam bem, que se fosse manter isso aqui, eu teria as duas grandezas aumentando ou diminuindo juntas, mas nós acabamos de ver que não é isso. Então, nós temos que escrever uma pequena mudança antes de fazer a nossa conta. O 3 sobre x, então, vai ser igual a 480 sobre 400. Vejam que eu inverti a segunda fração, porque nós não falamos ali atrás que elas são inversamente proporcionais? Então, quando a velocidade aumentar, o tempo vai diminuir. Só depois de fazer essa inversão em uma das frações, em apenas uma delas, que aqui no caso foi a segunda fração, é que nós podemos continuar com a regrinha de 3. Então, agora nós vamos fazer 480 vezes x vai ser igual a 3 vezes o 400, ou 400 vezes 3. Fazemos a nossa multiplicação, 400 vezes 3 são 1.200, então 480x igual a 1.200. O 480, que está multiplicando x, vai mudar para o outro, para o segundo membro, fazendo uma divisão. Então, eu vou dividir 1.200 por 480. Fazendo a divisão, nós vamos ter que x é igual a 2,5. Agora, nós observamos, então, que temos um tempo menor. No primeiro caso, lá era de 3 horas. Agora, aqui nós temos 2 horas e meia. Então, em uma velocidade de 480 quilômetros, esse percurso seria de 2 horas e meia ou de 2 horas e 30 minutos, porque meia hora vale 30 minutos. Observaram, então, que aumentando a velocidade, o tempo diminuiu para percorrer a mesma distância. Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal, ou podemos prosseguir? Acho que a gente pode prosseguir, né?
Aham. Regra de 3 composta. Então, a regra de 3 composta é o método pelo qual podemos resolver problemas que envolvam mais de uma grandeza. Os problemas podem envolver diretamente ou inversamente proporcionais. Estão presentes em situações do nosso cotidiano. Então, a gente tem que pensar em regra de 3 composta, que ela vai ter mais de duas grandezas. Ela não vai ser simples, que eu tenho duas grandezas. Ela vai ter mais de duas grandezas relacionadas. Então, ela é um pouquinho mais complexa de resolver. Eu tenho que variar todas as grandezas, verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Então, a gente tem aí uma situação. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diários. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando por 4 horas por dia? Então, primeira coisa que eu quero que vocês definam. Quais são as grandezas que eu encontro nesse problema? O que é aquilo que eu posso contar, mensurar? Me fala aí no chat. Eu quero saber quais são as grandezas que vocês conseguem observar nesse problema. Pode responder no chat, estou esperando. Vamos lá. Pedro, Ramon, Alice, Ana Júlia. E quem mais está aí? Alguém responde? Ó, as grandezas, é aquilo que eu posso contar, olha lá. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diários. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas por dia? Quais são as grandezas? O que é aquilo que eu posso contar nessa situação? Ninguém conseguiu definir quais são as grandezas? Pode contar os dias. Então, os dias é uma grandeza. Sim, Ana Júlia, é o tempo. Grandeza de tempo, dias. Mais alguma? Tem mais grandezas. Não tem como fazer uma regra de 3 com uma grandeza só. As horas e as caixas. Exatamente, Ana Júlia. As horas também é uma grandeza de tempo e as caixas é a grandeza de quantidade. Então, eu tenho aí, ó, três grandezas relacionadas. Então, eu tenho 3 grandezas relacionadas. Por que elas estão relacionadas? Porque elas estão dentro do mesmo problema. Conforme aumentar a quantidade de caixa, vai mudar o dia, vai mudar o horário. Conforme mudar a quantidade de dias, vai mudar as caixas, vai mudar o horário. Então, se eu alterar uma delas, as outras serão alteradas. Por isso que eu digo que elas estão relacionadas. O que acontece com uma vai interferir na outra, tá? Então, o que acontece com uma vai interferir na outra. É como na sua casa. Você tem a rotina familiar. Se alguém se atrasar, pode ser que faça todo mundo se atrasar, porque todo mundo tem que tomar banho para ir, por exemplo, para sair de casa. Se o primeiro se atrasar e entrar no banheiro mais atrasado, o que vai acontecer? Todo mundo vai ser atrasado, porque todo mundo vai entrar no banheiro atrasado. Então, essas grandezas, elas vão se relacionar. E quando uma mudar, as outras vão mudar também. Então, eu tenho que pensar nisso. Olha lá, eu tenho o número de guindastes. Então, na primeira situação, eu tenho 10 guindastes, carregam quantas caixas? 180 caixas. Em quantos dias isso? Em 12 dias. E número de horas trabalhados? 5 horas. Essa é a minha primeira linha. Tá vendo que cada coluna eu tenho uma grandeza. Primeiro é a quantidade de guindastes, depois é a quantidade de caixas, depois é o número de dias e depois é o número de horas. Então, aí eu tenho quatro grandezas relacionadas. 4 grandezas. Então, essa é a diferença da simples. Eu posso relacionar mais de 2 grandezas. Na simples, eu relaciono apenas 2 grandezas. Aqui eu estou relacionando 4 grandezas ao mesmo tempo. Então, conforme uma se alterar, todas as outras irão mudar. É isso que eu tenho que prestar atenção. Se uma grandeza muda, todas as outras vão se alterar, de alguma forma. Aí, o que eu tenho? Eu tenho a grandeza de quantidade de guindastes, quantidade de caixas, número de dias, quantidade de dias e a quantidade de horas.
Na situação, na primeira afirmação, é uma afirmação. Ele afirmou que 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diário. Então, foi isso que eu coloquei lá. 10 guindastes, 180 caixas, 12 dias e 5 horas. Tudo bem? Conseguiram entender que eu peguei a primeira frase e formei a minha primeira linha? Tá vendo que a primeira linha foi tirada da primeira frase, até o ponto ali. Depois ele faz uma pergunta. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas? Olha lá, ele deu algumas informações. Ele me disse que ele queria saber quantas caixas ia ser carregada. Se ele queria saber quantas caixas eu não tinha. Eu não sabia quantas caixas seriam. Então eu coloquei uma incógnita, aquilo que eu não conheço, mas quero conhecer. Eu coloquei o meu X ali no lugar de caixas, porque ele não sabia. Ele perguntou quantas caixas. Mas ele me informou em quantos dias. Ele falou em 15 dias. Olha lá. Na primeira situação ele disse que era 12 dias. Agora ele disse 15 dias, tá? 15 dias. Depois ele me informou que era 12 guindastes. Então era 10 guindastes e passou para 12 guindastes, tá? E lá, quantas horas trabalhadas por dia? 4 horas. Ele tinha 5 horas, ele diminuiu para 4 horas. A montagem da tabela ficou clara para vocês? Você responde no chat. Os números que foi inserido nessa tabela, a quantidade de grandezas, que são 4 grandezas relacionadas, ficou claro para vocês? Responde sim ou não no chat. Vai. Ana Júlia, Pedro, Ramon. Vai. Analice. Sim. Porque eu tenho que saber montar a tabela. Saber de onde eu tirei essas informações e aonde eu coloquei essas informações. Então, cada coluna significa uma grandeza. A primeira linha é a afirmação total. A segunda linha é a linha da minha pergunta, que são as informações da pergunta, que ficou faltando ali o X, que é o que ele quer saber, a quantidade de caixas, tá? Agora, eu formei a minha tabela. Eu tenho que me perguntar, isso será uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Então, eu tenho que verificar se isso é diretamente ou se isso é inversamente proporcional. Como que eu faço isso? Eu tenho que pensar no meu cotidiano, no meu dia a dia, na minha vida normal. Se eu tiver, olha lá, se eu tiver essa relação de caixas, se eu aumento, eu vou relacionar todas com a quantidade de caixas. Então, olha lá, se meu guindaste, eu diminuir a quantidade de guindastes, eu consigo aumentar ou diminuir a quantidade de caixas? Eu diminuo o guindaste, eu vou diminuir a quantidade de caixas. Óbvio, né? Se eu tenho menos guindastes para carregar, menos caixas eu vou conseguir colocar. Ok, beleza. Agora, dias. Se eu aumentei a quantidade de dias, eu aumentei a quantidade de dias, o que acontece? Eu vou aumentar a quantidade de caixas. Óbvio. Agora, o número de horas. Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas, eu vou diminuir a quantidade de guindastes. Ela é bem confusa, porque eu tenho que relacionar as outras 3 grandezas que eu tenho, que é guindastes, dias e horas, eu tenho que relacionar com a minha grandeza caixas, que é o que eu quero descobrir. Então, nesse caso, são todas diretamente proporcionais. Todas. Então, é essa a diferença. São 3 grandezas. As 3 grandezas eu tenho que verificar se elas se relacionam com a grandeza que eu quero descobrir. Eu não sei se ficou muito claro. Vai falando aí no chat. Primeira coisa que eu fiz para definir porque elas são diretamente proporcionais. Então, são todas. Eu não posso olhar só para uma. Eu tenho que olhar para todas as grandezas. A minha primeira grandeza, que é guindastes, eu vou relacionar ela só com caixa. Eu finjo que não existe dias e horas. Então, eu penso, vou perguntar para vocês. À medida que eu aumentei a quantidade de guindastes, eu vou aumentar a quantidade de caixas que eu vou colocar nesse guindaste. Então, é diretamente ou inversamente proporcional essas duas grandezas? Responde para mim rapidinho. Pode colocar só um D ou só um I, para ficar mais rápido. Diretamente, ó, eu aumentei a quantidade de guindastes, eu aumentei a quantidade de caixas. Exatamente, Ana Júlia, diretamente proporcional. Agora, vou relacionar a caixas. Por que eu vou usar caixa sempre, a grandeza de caixas? Porque é o que eu quero descobrir ainda. É o que eu não sei e quero descobrir. Agora, pensando no dia. Se eu aumento a quantidade de dias, foi de 12 para 15, eu aumentei a quantidade de dias.
Então, se eu trabalhar mais dias, eu vou conseguir colocar mais caixas nesse navio. Não é claro isso? Então, isso é diretamente ou inversamente proporcional? Responde aí, gente. Responde aí, por favor. Deu aí. A sigla melhor é assim, ó. A sigla mais correta, grandezas diretamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais. Essa é a sigla, tá? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Agora, essa relação, responde, de número de dias e caixas é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente, exatamente, Ana Júlia. Diretamente também. Por quê? Porque quando eu aumento a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de caixas que eu posso colocar. Agora, vou relacionar o caixas de novo, porque caixas, grandeza de caixas, porque é o que eu quero descobrir. Então, vou relacionar com horas, que eu ainda não usei. Se eu diminuir a quantidade de horas que eu trabalho, eu vou diminuir também a quantidade de caixas que eu consigo colocar nesse navio. Então, nesse caso, são grandezas diretamente ou inversamente proporcional? Alguém mais, além da Ana Júlia, tá conectado aí, vendo a aula? Exatamente, Analice, diretamente proporcional. Então, o que acontece? As minhas três grandezas, a quantidade de guindaste, a quantidade de dias e a quantidade de horas, elas se relacionam com as caixas. Elas se relacionam com as caixas. E todas se relacionam diretamente proporcional. Por isso é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, é simples. Eu vou pegar essa minha tabela e vou transcrever. E vou transcrever essa minha tabela. Vai ficar desta forma. Olha lá. O que eu fiz só? Eu coloquei a coluna que tem a incógnita, que tem o X, eu coloquei antes do sinal de igual. E todas as outras eu coloquei depois do sinal de igual, tá? Coloquei a minha... Ficou claro isso para vocês? Responde se ficou claro ou não. Que eu coloquei a minha coluna que tem o X antes do sinal de igual e todas as outras grandezas que eu relacionei, que são diretamente proporcionais, eu coloquei do outro lado. Tá vendo que a primeira coluna é a de guindaste, ficou 10 dozeavos. Depois ficou o número de dias, 12 quinzeavos. Depois ficou 5 quartos, que é as horas. Ficou claro isso para vocês, como foi montado? Ok. Agora, o que acontece? Deste lado aqui, ficou tudo, é tudo multiplicação, ó. Essa fração vai multiplicar por essa fração, que não nada mais é do que uma razão. Todas vão multiplicar. Todas elas irão ser multiplicadas. Mas eu sei que posso multiplicar. Se eu quiser multiplicar 10 vezes 12 vezes 5, tá ok. Se eu quiser multiplicar 12 vezes 15 vezes 4, tá ok. Vai ficar corretíssimo. Mas antes de fazer essa multiplicação, eu vou mostrar uma etapa que vai facilitar a minha vida. O que é? Tá vendo que eu tenho um 12 aqui no meu denominador e eu tenho um 12 no numerador? O que vou facilitar a minha vida? Eu vou simplificar, ou seja, dividir por 1, ou vou deixar de existir, eu vou cortar esses dois. Olha lá. Por que eu consigo cortar? Porque eu fiz 12 dividido por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o 10 pelo 5 e o 15 pelo 4. Também ficou claro esse método para facilitar a minha vida? Aí eu fiz isso, ó. Só tirei os 12. O 12 que estava no numerador e o 12 que estava no denominador. Mas tem que ser desse jeito. Tem que estar um lá em cima e um embaixo. Um em cima e um embaixo. Não pode estar em outro lugar, tá? Aí eu vou multiplicar 10 vezes 5 e 15 vezes 4. Eu vou fazer essa multiplicação. Ficou 50 60avos. Quando ficou 50 60avos, voltou para aquela minha propriedade fundamental da proporção, aonde eu vou multiplicar o x vezes o 50 e o 180 vezes o 60. Essa multiplicação que eu vou fazer. Mas eu posso facilitar a minha vida e simplificar por 10. Só estou mostrando as possibilidades, tá? Não necessariamente eu preciso fazer igualzinho eu estou fazendo. Eu vou simplificar por 10. Por quê? Se eu simplificar por 10, vai ficar, ó, 5 sobre 5 sextos, tá? 5 sobre 6 ou 5 sextos.
Aí eu vou multiplicar o 5 vezes o x e o 180 vezes o 6. Olha lá. X vezes 5 e 180 vezes 6. Fiz a multiplicação, ficou 5x igual a 1080. E aí eu vou passar esse 5 para o outro lado, dividindo. 1080 dividido por 5. Então, são 216. No lugar do x é 216. Então, ó, em 15 dias, com 12 guindastes e trabalhando 4 horas por dia, eu vou carregar 216 caixas, tá? Então, o que aconteceu? Eu aumentei a quantidade de caixas que eu vou conseguir colocar nesse navio. Por quê? Percebam que eu aumentei a quantidade de guindastes e aumentei a quantidade de dias. A única informação que eu diminuí, a única grandeza que eu diminuí, foi o número de horas. Eu diminuí 1 hora do meu dia. Eu vou trabalhar 1 hora a menos, mas eu vou trabalhar dias a mais e vou utilizar guindastes a mais. E aí o que vai acontecer? Eu vou conseguir colocar caixas a mais dentro desse navio, mesmo trabalhando 1 hora a menos por dia. Tá? Alguma pergunta sobre esse exemplo? André, quer falar alguma coisa sobre esse exemplo? Assim, ele é bem complexo, mas se vocês fizerem comparando 2 colunas de cada vez, vocês vão ver que fica bem mais fácil de chegar à conclusão quando eles são diretamente proporcionais. Então, primeiro eu comparo o número de guindastes com o número de caixas, depois o número de caixas com o número de dias e, por último, o número de caixas com o número de horas. Sempre eu vou comparar aquela coluna onde aparece o X, que é o valor desconhecido que eu quero achar, com as demais colunas que aparecem. Aí fica mais fácil, assim, dá mais trabalho, mas fica mais fácil para a gente poder fazer a nossa continha com uma maior clareza de resultados. Pessoal, posso prosseguir para o próximo exemplo? Tem mais um exemplo, tudo bem? Posso prosseguir? Ramon, Ana Júlia, Analice, Pedro, Guilherme. Exemplo 2. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia, supondo que o rendimento das máquinas mantenham-se nessa lavoura. Então, quer dizer, o rendimento não vai mudar. Determine quanto tempo será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então, eu vou montar a minha tabelinha. Quais são as grandezas relacionadas? Então, eu tenho a grandeza de quantidade de máquina, quantidade de caminhão e o tempo, que é em horas aí. Então, são 3 grandezas relacionadas. Toda vez que eu tenho regra de 3 composta, será mais de 2. Quando for 2 grandezas relacionadas, a regra de 3 simples. Quando é regra de 3 compostas, eu tenho mais de 2 grandezas. No primeiro caso, eu tinha 4 grandezas. Aqui eu tenho 3 grandezas relacionadas. Aí o que eu vou perceber? Eu vou ter que relacionar todas essas grandezas com a minha grandeza de tempo. As 2 outras com a grandeza de tempo. Para quê? Para mim descobrir se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu não posso começar a minha conta sem conseguir definir se isso é diretamente ou se isso é inversamente. Tem que ficar bem claro para vocês. Porque enquanto eu não definir que isso é diretamente ou inversamente proporcional, eu não consigo fazer a conta, porque eu posso fazer a conta errada. E a lógica é, todo mundo faz diretamente proporcional e esquece de verificar que a conta era inversamente proporcional. O erro maior é fazer as contas inversamente como se fosse diretamente proporcional, tá? Então, eu vou analisar. Eu descobri que as minhas 3 grandezas o número de máquinas, o número de caminhões e o tempo. Foram as grandezas que eu identifiquei. Aí, a primeira afirmação me diz assim, que 2 máquinas, com 5 caminhões em 2 horas, tá? Então, em uma lavoura, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Essa é a primeira linha. A minha primeira linha diz isso, 2, 5 e 2,5, tá? Na minha pergunta, diz assim, supondo que o rendimento da máquina, determine o quanto tempo, o tempo eu não sei, por isso que é X,
quanto tempo serão gastos para 5 máquinas, olha lá, 5 máquinas carregarem 30 caminhões, tá? Agora a gente vai verificar se isso é diretamente ou inversamente proporcional. Olha lá. A minha coluna de máquinas eu vou relacionar com o tempo. Se eu aumento a quantidade de máquinas trabalhando, olha lá, de 2 para 5, se eu colocar mais máquinas para trabalhar nessa lavoura, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de tempo? Eu vou diminuir a quantidade de tempo. Mais máquina, menos tempo para trabalho. Porque o tamanho da lavoura não mudou, é o mesmo tamanho. Está dizendo que a lavoura é a mesma, com a mesma quantidade de plantação. Mas se eu aumento a quantidade de máquinas para trabalhar, eu vou diminuir a quantidade de horas, tá? A quantidade de horas que eu vou conseguir carregar esse caminhão, porque não mudou a quantidade do tamanho da minha lavoura. Agora eu vou relacionar o número de caminhões. Então, o número de caminhões, ele era 5 caminhões para carregar. Agora eu tenho 30 caminhões para carregar. Eu aumentei a quantidade de caminhões. Se eu aumentei a quantidade de caminhões, eu vou, logicamente, aumentar a quantidade de horas. Então, vocês têm que perceber que o que aconteceu aí? Um lado vai ser diretamente e o outro vai ser inversamente. Então, como vai ficar? Essa minha situação, ela tem uma parte diretamente proporcional e uma parte inversamente proporcional. Olha para você prestar atenção. O número de caminhões e o tempo a ser gasto vai ser diretamente proporcional. Por que vai ser diretamente proporcional? Porque quanto mais caminhão eu coloco para carregar, mais tempo eu vou demorar. Mais caminhão, mais tempo. Olha lá, as duas estão se relacionando, as duas estão aumentando ao mesmo tempo. Então, elas são diretamente proporcionais. Agora, o número de máquinas e o tempo é inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais máquina eu tenho para carregar, menos tempo eu vou utilizar. Mais máquina, menos tempo. Inversamente proporcional. Então, aí há uma relação de duas grandezas. As 3 grandezas aí, uma delas vai se relacionar diretamente proporcional com o tempo, que é o que eu quero saber, e a outra vai se relacionar inversamente proporcional. Ficou claro isso? Que eu analisei separadamente e uma vai dar diretamente e a outra vai dar inversamente? Ficou claro isso para vocês? Porque uma é direta e o porquê a outra é inversamente proporcional? Ficou claro? Então eu tenho que pensar. Eu não consigo resolver problemas de regra de 3 sem pensar antes no problema. Não é só cálculo, existe raciocínio, existe pensar o que acontece no nosso dia a dia. Quando você se esquece disso, você vai errar a sua conta, tá? Porque não é só a conta, é o raciocinar, é o pensar, é o investigar o porquê isso acontece, tá? Agora a gente vai montar. Olha lá. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro até agora. Coloquei antes do sinal de igual. O que eu coloquei antes do sinal de igual? Coloquei o que tinha X antes do sinal de igual, o que tinha incógnita, o que eu queria saber, eu coloquei antes do sinal de igual, e coloquei as outras duas grandezas aqui, ó. Coloquei a grandeza 5/30 e 5/2. Olha o que eu fiz, olha a diferença que aconteceu. A grandeza que era inversamente proporcional não era o número de máquinas e o tempo. Quanto mais máquinas eu tiver, menos tempo eu vou gastar. Não é essa grandeza que era inversamente proporcional? Então, o que eu peguei com essa fração que eu tenho aqui? Eu inverti. E a outra eu mantive. Perceberam isso? O que era diretamente proporcional, eu mantive. E o que era inversamente proporcional, eu inverti a minha fração. Ficou claro isso para vocês também? Que a inversão só ocorreu na minha grandeza número de máquinas. Por quê? Porque ela se relaciona inversamente proporcional com o tempo. Olha lá. Quanto mais máquinas para carregar, ok? Quanto mais máquinas para carregar, menos tempo eu vou utilizar para encher esses caminhões. Ficou claro isso? Eu só mudei, eu só inverti a grandeza que era inversamente proporcional. Respondem para mim, porque eu preciso saber se vocês entenderam, porque essa é a parte crucial, essa parte importante que vocês não podem ficar com dúvida.
mais ou menos. Então, olha lá. Vamos só separar, Ana Júlia. O que acontece? A minha grandeza, número de caminhões e tempo, ela não era diretamente proporcional? Olha lá. Quanto mais caminhões, mais tempo eu vou levar para encher esses caminhões, tá? Então, elas são diretamente proporcionais. Então, não se altera nada. Eu copiei, olha lá, 5/30, eu copiei exatamente como estava. Agora, o número de máquinas e o tempo, quanto mais máquinas eu tenho para fazer esse carregamento, menos tempo eu vou gastar. Essa grandeza não é inversamente proporcional? Se essa grandeza é inversamente proporcional, eu vou inverter essa grandeza. Não seria, se fosse diretamente, eu ia colocar 2/5. Mas como ela é inversamente, eu coloquei 5/2. Então, o número de caminhões é diretamente, eu mantive. E o número de máquinas, eu inverti. Por que eu inverti? Porque essa grandeza, número de caminhões, se relaciona com a grandeza de tempo inversamente proporcional. Eu preciso inverter. Essa grandeza de número de caminhões se relaciona diretamente proporcional com a grandeza de tempo. Por isso, eu mantive do mesmo jeito que está escrito aqui. Alguém mais ficou com dúvida? Ana Júlia, melhorou ou ainda não está? Porque eu falo de novo. Ana Júlia, Pedro, Ramon, Analice, Guilherme, ficou claro ou ainda há dúvida? Melhorou? O resto dos alunos que estão quietos, vocês também entenderam tudo ou só está quieto porque não quer falar? Respondam para mim se entendeu. Porque uma é diretamente e porque a outra é inversamente, isso ficou claro? E também ficou claro porque eu inverti só uma e não inverti as duas? Andréia, quer comentar alguma coisa para melhorar? Não, Leandro, tá tudo certo do jeito que você falou. E é desse jeito mesmo, comparando a coluna onde tem o X, que é o tempo, com cada uma delas separadamente. Ramon, entendeu? Pedro, entendeu? Essa é a parte que vocês precisam entender. O resto do cálculo é fácil para vocês. O problema é vocês entenderem o porquê fazer esse cálculo, não fazer o cálculo só. Ramon, Pedro, Guilherme. Acho que o Guilherme já saiu. Só a Analícia e a Ana Júlia que responde, só elas que têm dúvida. Na verdade, só elas que sabem, né? Porque quando tem dúvida é porque entendeu alguma coisa. Tá, Ramon, vamos lá. Então é isso, vou repetir. Todas as três grandezas, desculpa, todas as duas, número de máquinas e número de caminhões, eu tentei relacionar, elas estão relacionadas com o tempo. E aí eu verifiquei se essa relação é diretamente ou inversamente proporcional. Eu percebi que o número de máquinas com o tempo é inversamente proporcional. Então, eu peguei os números que estavam na minha coluna de número de máquinas e coloquei o inverso lá. Ao invés de 2/5, eu coloquei 5/2. E a minha coluna, número de caminhões, que é a minha grandeza, com a grandeza de tempo, é diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais caminhão, mais tempo eu vou demorar para carregar. Então, é diretamente proporcional. Então, eu mantive, estava 5/30, eu mantive 5/30, tá? Aí, o que aconteceu? Coloco o que tem x antes do sinal de igual e as duas outras grandezas aqui. O que eu vou fazer? É só multiplicar. Eu multiplico 5 por 5 e o 2 pelo 30. Então, eu faço essa multiplicação. Olha lá. 5 vezes 5, 25 e 30 vezes 2, 60. Multipliquei. A resposta dessa multiplicação ficou aqui. Consigo simplificar isso daqui, ó. Vou simplificar. Vou simplificar por quanto? Por 5. Por quê? Porque o 25 divide por 5 e o 60 divide por 5. Simplifiquei. 25 dividido por 5 deu 5 e 60 dividido por 5 deu 12. Agora eu vou aplicar a propriedade fundamental da proporção, ou multiplicar, tá? Em x ou em cruz, que é os meios e os extremos. Então, eu vou multiplicar 2,5 vezes o 12 e o x vezes o 5, tá? Então, ó, 5x ficou 5x vezes 2,5 vezes 12. 2,5 vezes 12 deu 30.
o 5 que está multiplicando passa dividindo. 30 dividido por 5, que vai dar 6. Então, o tempo gasto vai ser 6 horas. Para 5 máquinas carregarem 30 caminhões, serão necessárias 6 horas. Tá? Recapitulando o que eu fiz aqui. Primeiro, eu identifiquei quais são as minhas grandezas, que era o número de máquinas, o número de caminhões e o tempo. Eu tinha 3 grandezas, então uma regra de 3 composta. Eu relacionei as grandezas para verificar se era diretamente ou inversamente proporcional. Eu consegui verificar que o número de máquinas e o tempo era inversamente proporcional. Por que era inversamente proporcional? Porque à medida que eu aumento a quantidade de máquinas, eu vou diminuir a quantidade de tempo. Tá? Agora, a minha grandeza, número de caminhões e tempo era diretamente proporcional. Por que era diretamente proporcional? Porque quanto mais caminhão eu tenho para carregar, mais tempo eu vou gastar. Eu percebi que uma grandeza se relaciona diretamente proporcional e a outra grandeza se relaciona inversamente proporcional. Então, na hora de montar minha conta, eu faço o quê? O que tem a fração ou a razão que tem x, eu coloco antes do meu sinal de igual e as duas outras eu coloco depois do sinal de igual. E o que acontece? A grandeza de máquinas era inversamente proporcional. Então, o que eu fiz? Eu inverti. Ao invés de colocar 2/5, eu coloquei 5/2. E a grandeza de número de caminhões, que era diretamente proporcional, eu só copiei. Estava 5/30, eu mantive, tá? E aí eu resolvi. Primeiro eu simplifiquei o 25 e o 60, e depois eu multipliquei, apliquei a propriedade fundamental da proporção, que é multiplicar em x aqui, e eu multipliquei, caiu na minha conta de uma equação do primeiro grau. Resolvi essa equação, cheguei que x é igual a 6. Então, para 5 máquinas carregarem 30 caminhões, serão necessários 6 horas. Ficou claro para vocês? Respondam para mim. Ficou dúvidas? Eu quero que vocês me falem, porque eu acho que ficou dúvidas. Mas respondam para mim no chat. E, Andréia, alguma coisa? Não. Tá bom, é isso mesmo que você frisou bem, tem que comparar as grandezas, porque sem essa comparação e sem essa definição de quando eles são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente não consegue depois dar um prosseguimento correto ao problema. Fazer o cálculo é fácil, a complexidade deste problema está em fazer essas comparações de grandeza com grandeza. Mas é só fazendo e prestando atenção e trazendo para a realidade que aí vocês conseguem fazer isso de forma correta. Gente, alguma coisa a mais? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou tá tudo ok para vocês? Ficou bem claro? E na hora que tiver o exercício, vocês vão acertar tudo. Não vai ficar nenhum errinho. Fala para mim, gente. Fala no chat. Por quê? Era o último. Então, a gente encerrou. Eu quero saber as dúvidas de vocês. Como foi a aula de hoje? Vocês gostaram? Vocês aprenderam ou não entenderam? Fala para mim. A Ana Júlia falou que agora ficou melhor. Agora eu entendi melhor. E o resto? Entendeu? Ou precisa que eu faça de novo? A aula foi boa? Foi claro? Melhorou seus conhecimentos? Fala para mim. Conversa comigo, pessoal. Ana Júlia e Alice participa, né? O resto demora, o resto tem que ficar insistindo muito para participar. Gente, era isso. Que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana aí para vocês. A gente quis passar um conteúdo a mais para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima terça-feira. Andréia. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado. Espero que tenhamos colaborado com o aprendizado de vocês. E tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.